Primeiramente, deixa eu fazer uma breve apresentação para vocês. O meu nome é Luiz Eduardo. Muitos aqui me conhecem, muitas caras conhecidas. Eu tenho 20 anos de experiência aí na área de logística e supply chain, em cargos de gerência, diretoria, liderança, empresas nacionais, multinacionais. Hoje, através da minha empresa Lelo Logística, eu faço apoio à gestão logística, melhoria de processos de consultoria para organizações de diversos segmentos. Sou fundador também do Clube da Supply Chain, que é o palco para discutir tendências, tecnologia e inovação na cadeia de suprimentos. E sou parte da comissão de logística do CRA, onde a gente tem esse papel aqui de disseminar conhecimento, compartilhar com a comunidade logística informações e conteúdos sobre a cadeia de suprimentos. Bom, o tema sobre o qual nós vamos falar hoje é um grande desafio para as organizações hoje, né? A supply chain de ponta a ponta, isso significa desde o início da cadeia produtiva, da aquisição da matéria-prima, passando por todos os processos, até a entrega no cliente final. Então, isso quer dizer o quê? Que hoje... Vamos lá? Vamos. Hoje não é suficiente a empresa, por si só, ter os seus controles e processos. É necessário o controle de toda a cadeia. Diante disso, nós começamos com algumas reflexões sobre essa questão da supply chain ética. Algumas perguntas para que cada um de vocês pensem no universo em que estão inseridos, como que isso funciona. Os gerentes da cadeia de suprimentos, gerentes de logística, gerentes de compras, gerentes de planejamento, e as organizações trabalham pela ética na maneira como operam e conduzem os seus negócios. Isso está incorporado no dia a dia, nas práticas, nos valores, nas atividades que são desenvolvidas, nos indicadores de performance? Se a resposta é sim, como está sendo investido o tempo e os recursos? Mais do que isso, o que é, na verdade, uma cadeia de suprimentos ética? Então, eu acredito que a gente pode começar, então, fazendo essas reflexões, iniciando a pensar na cadeia de suprimentos ética e na definição. E eu trago o primeiro insight para vocês muito importante. O grande desafio das organizações hoje é a busca da transparência, a busca do controle, a busca de você ter informações desde o momento da produção ou da aquisição da matéria-prima até a entrega no cliente final. Nós sabemos que um problema com um determinado fornecedor pode simplesmente arruinar um negócio. Não só pelo não fornecimento ou pelo risco de não fornecimento do produto em si, mas por qualquer falha no cumprimento de legislação, no respeito às pessoas envolvidas nessa cadeia, na questão do trabalho escravo, na questão da prática ambiental ilegal, do desmatamento. Tudo isso, hoje em dia, tem uma repercussão não imaginada até então. Então, isso pode ter um efeito indesejado, e está tendo concretamente, que ameaça até mesmo a continuidade das empresas. Então, essa busca da transparência é fundamental. E o que é a supply chain sustentável e ética? Qual é a essência desse conceito? Trata-se de integrar as práticas ambientalmente e financeiramente viáveis, ou seja, não pode ser só viável ambientalmente, e nem somente financeiramente, tem que ser os dois. Tem que ter a sustentabilidade ambiental e financeira. Em todo o ciclo da cadeia de suprimentos, desde a concepção e desenvolvimento do produto, até a seleção do material, da matéria-prima, dos fornecedores, um processo robusto de qualificação de fornecedor, a fabricação, a embalagem, o transporte, o armazenamento, a distribuição, o consumo, mas não finaliza no consumo. Depois você tem aspectos de logística reversa, o seu retorno e a correta eliminação. E, não suficiente também, não podemos esquecer da valorização da comunidade e da mão de obra envolvida nesse trabalho. Todas as cadeias de suprimentos podem ser otimizadas usando práticas sustentáveis. Então,
todas elas podem ser otimizadas. É um grande desafio? É, mas é um desafio que precisa ser enfrentado. E nós vamos ver como esse desafio está sendo enfrentado e vamos fazer essa reflexão ao longo da palestra. Eu trago aqui um depoimento do André Trigueiro. Vocês conhecem o André Trigueiro? O André Trigueiro é uma referência na área da sustentabilidade. É um jornalista das organizações Globo. Ele tem um programa na Globo News e ele fala muito e muito bem, é um influenciador no segmento. O que ele falou, o André Trigueiro, no mês passado, em outubro, no HSM Expo? Ele falou o seguinte, vou ler aqui o que ele falou. Cresce em progressão geométrica o número de pessoas no mundo que exigem comprometimento de governo e empresas com o meio ambiente. Eu concordo, eu acho que a maior parte de nós aqui pensa dessa forma. Pessoas estão tomando a dianteira em favor de novos hábitos e padrões de consumo. Não é possível, não é mais possível liderar e empreender no século XXI sem entender a urgência da economia de baixo carbono, das fontes limpas e renováveis de energia, da desplastificação do planeta, do ecodesign, do reuso de água, da proteção das florestas, da mobilidade sustentável urbana, certificação e selagem de produtos e serviços, construção sustentável. CEOs e executivos, conscientes da gravidade da situação ambiental, precisam ter a coragem de ajustar rotinas, mudar protocolos, enquadrar os fornecedores, reduzir drasticamente a pegada ecológica do negócio, inspirar funcionários e acionistas de clientes a entenderem o senso de urgência em favor da sustentabilidade. Eu gostei muito desse testemunho do André Trigueiro, e quando você vem aqui nessa parte, basicamente a gente está falando de processos logísticos, desde a qualificação de fornecedores, desde a questão dos procedimentos, dos protocolos, a pegada ecológica ela é reduzida na atividade logística, no transporte. Então, a logística, nesse depoimento, ela aparece de forma determinante para uma estratégia de sustentabilidade e ética na logística. E aí a gente vem caminhando, né? Evoluindo e retrocedendo também. A gente vive nessa gangorra. Em alguns momentos a gente acha que está avançando, em outros a gente vê que não está avançando, que pode estar até retrocedendo. Aqui, notícia, não é de muito tempo atrás, não. Número de ocorrência de trabalho escravo este ano já supera 2017. Então, a gente não está avançando no controle efetivo do trabalho escravo. E aí a gente tem alguns segmentos que são mais afetados por esse tipo de prática. A gente vê, não muito longe daqui, em São Paulo, ali, na Grande São Paulo, a gente sabe que tem áreas ali que tem imigrantes peruanos, bolivianos, trabalhando 15, 16 horas por dia em troca de comida e lugar para dormir, para fazer roupa, para algumas grifes. Isso é fato, né? Então, o segmento de moda ele é muito sensível a essa questão. Acho que é insuficiente as ações que estão sendo tomadas. E outros segmentos também, o próprio agronegócio, né? Nesses confins do Brasil, a gente vê muita coisa aí no interior acontecendo. Então, esse é um problema. E a gente vê também que o desmatamento na Amazônia aumentou 40% nos últimos 12 meses. Essa notícia é de agosto. Então, o desmatamento não está sendo devidamente controlado na Amazônia. Esse é um ponto de preocupação muito grande. E aqui, olha só o que o Bernard Hu, o chefe da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, falou esse mês, ó, dia 2 de novembro ele falou isso. Olha só o que ele falou, gente. É forte. A Europa desperdiça 30% dos alimentos. Será que no Brasil é diferente? Eu tenho certeza que não. É um escândalo ético. Ele chama isso de um escândalo ético, não sou eu que estou dizendo. O chefe da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar. Muita produção agrícola se perde por falta de infraestrutura, logística e conhecimento. Olha a logística aí de novo. Olha o nosso papel determinante para mudar essa realidade. É a logística realmente o grande caminho. E aí eu trago também um alento. Vamos trazer notícia boa aqui, ó.
a França proíbe supermercados de jogarem comida fora. É o primeiro país do mundo a exigir que alimentos sejam doados a entidades beneficentes. Isso quer dizer que na França é proibido o Carrefour lá na França, ou o Casino, jogar a quebra lá do FLV, do perecíveis, fora. Não pode fazer isso, é proibido por lei. Agora a pergunta, será que isso pode ser feito no Brasil? Será que deve ser feito? Sem dúvida, né? Deve ser feito. Primeiro, a gente tem que ter um processo consistente para evitar essas perdas, para minimizar, para reduzir. E é possível. Desde o planejamento da demanda, até o processo de aquisição, até o manuseio, para evitar a perda. Mas uma vez a perda acontecendo, é socialmente justo jogar fora, jogar no lixo? Num país como o nosso, que tem muito mais necessidade do que a França, que está na Europa, que está num local, num continente com muito mais recursos e muito mais desenvolvido que o nosso. Então, fica a reflexão, né? Por que a França proíbe e a gente não proíbe? É uma boa pergunta. E o cenário? Qual é o cenário que a gente encontra, mais do que nunca, nesse momento atual, no Brasil e no mundo? Um cenário político complicado, a gente está vivendo isso no Brasil, incertezas no campo da política, clima, variações do clima, causadas inclusive pela questão ambiental, questões ligadas à política de preço de combustíveis, com impacto direto na atividade logística, greves, vivemos a greve dos caminhoneiros, esse grande debate que aconteceu aí sobre a atividade, inclusive sobre a nossa dependência do modal rodoviário, onde 70% da atividade logística no Brasil é feita nas estradas. A questão do câmbio, como isso afeta as atividades de comércio exterior, um ambiente ainda de crise econômica. Tudo isso afeta, sem dúvida alguma, as decisões dos executivos e das lideranças que estão envolvidas nesse processo. E quais são as decisões que eles têm que tomar que afetam diretamente o meio ambiente e a ética da supply chain? De quanto estoque eu preciso? Onde eu vou localizar meu CD? Qual é o custo do estoque? Quais fornecedores eu vou escolher? Eu vou comprar da Ásia ou eu vou desenvolver um fornecedor na comunidade, se é um item que eu consigo desenvolver localmente e consigo reduzir o meu nível de estoque, reduzir o meu risco de fornecimento e também colaborar com a sustentabilidade. Como ter uma logística flexível? E a gente vê que a atividade empresarial não vem tendo sucesso. Olha só isso aqui, pessoal. De quando é essa notícia? Essa notícia é de hoje. Hoje. Eu trago em tempo real para vocês. Emissão de carbono atinge recorde em 2017, segundo a ONU. Então, sem dúvida alguma, a gente tem uma série de planos, a gente tem uma série de iniciativas, mas nós não temos os resultados esperados. E aí a gente tem os processos da logística. No centro dos processos está o cliente e a gente tem as atividades, não limitadas a essas, mas as mais importantes dentro da supply chain. Eu diria para vocês que o coração está aqui, tá? Esse é o coração de qualquer atividade logística, é o planejamento. Não adianta você ter um armazém extremamente eficiente, um transporte produtivo, um atendimento de excelência, rápido, se você não tiver a disponibilidade do produto na hora certa, no tempo certo, nada disso funciona. E quem garante a disponibilidade e garante também que não haja excessos, desperdícios e perdas, é o planejamento. Então, aqui, esse é um insight para a reflexão de vocês, é o coração do negócio, tá? Aí você tem compras, você tem a atividade nos CDs, os pedidos de clientes, os transportes. Aqui, um impacto ambiental muito grande, muitas vezes negligenciado, a logística reversa e os resíduos, a destinação correta dos resíduos gerados pela operação, e permeando todos esses processos, a gente tem a governança
e a ética, que devem estar inseridas em todos os processos, metas e indicadores de todas essas atividades. Tá. Então, trazendo um insight aqui, essa aqui é uma pesquisa do Instituto ILOS, onde foi feita a pergunta, é um questionário bem abrangente, eu trouxe esse insight aqui para vocês. Quais as áreas da empresa se envolvem ativamente nas ações voltadas para a sustentabilidade ambiental? E a gente vê aqui que nos 3 primeiros mais votados, essa é uma pesquisa feita com a comunidade logística brasileira, aparece compras de suprimentos, que faz parte da supply chain, né? Está inserida. E a logística vem em terceiro. E aqui vem a produção em segundo lugar, que também está diretamente ligada e linkada e correlacionada com essas atividades. O que só reforça como as práticas de sustentabilidade ambiental, no final das contas, você vai para um lado, vai para o outro e termina sempre em compras, em suprimentos, na logística. Eu trago mais algumas informações aqui. Essa pesquisa 2018 da APIX. A APIX é um órgão internacional de certificação, muito respeitado, e eles soltaram essa pesquisa aqui, onde eles perguntam qual é a importância, o quão importante a ética na supply chain é para a sua organização. E aí você vê, essa pesquisa já é feita no mundo inteiro, não só no Brasil. Inclusive, esse questionário também foi respondido por empresas brasileiras, mas em maior parte da Europa e dos Estados Unidos. E a gente vê que entre muito importante e entre extremamente importante e muito importante, a gente tem 83% da resposta. É um número realmente significativo que mostra que as organizações elas podem até não agir, mas elas enxergam a importância desse conceito. E que não é muito importante, e não é nem um pouco importante, aqui a gente tem só 5%. Então, esse é um resultado que eu achei interessante trazer para vocês. Mas aí, quando a gente vai perguntar para elas se elas efetivamente monitoram e avaliam as práticas de ética na supply chain, só 62%, né? Não é só, né? Mas o número cai bastante. De quase 90% que acham importante, 62% monitoram, 38% ainda não fazem o monitoramento. Agora, se você pergunta se eles percebem que a empresa deles deveria ter um plano para operar a supply chain ética, 94% acha que deveria. Então, realmente confirmando aquela percepção que nós temos, que existe um maior grau de consciência quanto ao problema, uma percepção de que há necessidade de agir, mas as ações ainda não estão sendo no grau suficiente e necessário. E aqui, mais uma reflexão que eu trago para vocês, que é sobre o propósito. O propósito não é mais algo que é bom ter. Não. Ele é um imperativo estratégico obrigatório que está no topo da agenda das organizações. E o senso de propósito é fundamental para que um negócio seja percebido como relevante, admirado e inovador por todos os envolvidos. Antes, um executivo dizia: eu posso economizar 3% em nossas compras anuais e simplificar nossa base de fornecimento. Esse executivo seria promovido, provavelmente, ganharia um bônus. Mas hoje, ele tem que fazer algo mais. Ele tem que economizar isso, mas ele precisa dizer também: eu posso contribuir para tirar um homem, uma mulher ou uma criança do trabalho forçado, de um fornecedor longínquo, ou até de uma relação mais indireta, um fornecedor do fornecedor. As grandes organizações, principalmente as empresas de bens de consumo, elas têm essa obrigação de monitorar o ponto da produção da sua matéria-prima. Bom, ok. Dito isto, a grande pergunta que fica, então, tudo bem, a gente tem todas essas questões, mas como fazer, Luiz Eduardo? Como que a gente vai construir
a supply chain ética e sustentável. Como que eu, na minha empresa, eu vou além da minha empresa em si e eu vou extrapolar esse nível de controle para toda a cadeia, da produção ao cliente final. É um grande desafio, sem dúvida. Eu vou trazer alguns elementos para vocês aqui de como fazer isso. O primeiro ponto fundamental é que os objetivos da supply chain ética precisam estar integrados na estratégia do negócio. Não existe, pessoal, uma organização com uma estratégia ambiental e uma estratégia de negócio. A estratégia é única. Os objetivos são integrados. A gente chama um sistema de gestão integrado. A sustentabilidade, a gestão ambiental, as iniciativas sociais, elas não são um organismo à parte da empresa. Elas fazem parte e permeiam todas as atividades. E o grande diferencial das organizações que têm mais sucesso é integrar os objetivos. É você ter um sistema de gestão integrado. E eu trago uma experiência da construção de uma estratégia de sustentabilidade construída a partir de 3 perguntas fundamentais. Eu vou dizer agora para vocês quais são essas 3 perguntas. Primeira, como você acha que nossos clientes e parceiros podem tirar proveito do engajamento da logística e suprimentos em ações de sustentabilidade? Como que as minhas atividades no campo da supply chain ética e sustentabilidade vão beneficiar os clientes? Essa é a primeira pergunta, foco no cliente. Porque se você não agrega valor para o cliente, não é sustentável, você não vai conseguir manter. Segunda pergunta, em quais processos internos da área de logística e suprimento as iniciativas ambientais vão ter um impacto positivo de produtividade? Ou seja, não é um estorvo, não é um fardo para se carregar, é algo que precisa vir para agregar e aumentar a produtividade e aumentar a qualidade do serviço realizado. Essa é a segunda pergunta. Na primeira pergunta falamos de cliente, na segunda a gente está falando de processos internos. E a terceira pergunta é: como a equipe de supply chain deve desenvolver-se em termos de atitude e competência para alcançar esses objetivos? Aí a gente está falando de aprendizagem e desenvolvimento. Cliente, processos, aprendizagem e desenvolvimento. Com base num exercício em cima dessas 3 perguntas, exaurindo todas as respostas e perspectivas amplas que essas perguntas trazem, isso dá para ser trabalhado em 2 dias de workshop, essas 3 perguntas. A gente chega num sistema de gestão, num formato de um Balance Scorecard. O Balance Scorecard ele trabalha da seguinte forma, pessoal. Aqui nós temos a base do Balance Scorecard, que é a estrutura, capacitação e desenvolvimento das pessoas. Ferramentas, sistemas, a capacitação. Então, nós temos aqui desde treinamentos da equipe, comprometimento da alta direção, um plano robusto de comunicação e conscientização, ações de responsabilidade social e sistemas. Aqui no meio, e aqui para cada uma dessas perspectivas, você vai ter indicadores para garantir que isso está sendo executado. Aqui no meio, em processos, você está falando de produção, você está falando de serviço ao cliente, logística, eficiência nos recursos, conformidade com exigências legais, regulatórias. Aqui você vai trabalhar todo o processo logístico e onde você vai agregar valor de produtividade. E nesse último aqui, o benefício aos clientes. Se você tem um sistema de gestão, você pode participar, se diferenciar em algumas licitações, você agrega valor à imagem da sua empresa e do seu cliente, ou seja, o seu cliente ganha reputação tendo fornecedor com esse tipo de visão, né? Você vai trazer soluções inovadoras para dentro de casa e para o seu cliente também.
você vai ter um atendimento diferenciado, você vai ter a oportunidade de compartilhar e fazer um benchmarking das melhores práticas. Então, aqui você cria um sistema de gestão da supply chain sustentável, né, onde tem uma visão ambiental, desenvolver um processo de melhoria contínua cujos objetivos é ser uma empresa líder e compromissada com a política ambiental, dentre outras premissas, e todas essas perspectivas, elas são integradas no objetivo do negócio. Então, essa é uma maneira de desenvolver um plano de um sistema de gestão ambiental. E eu trago para vocês também um outro ponto que alguns de vocês devem ter conhecimento, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. E isso veio dentro da Agenda 2030, que são 17 objetivos que as nações e as instituições têm que cumprir até o ano de 2030. E aqui a gente tem, nesses objetivos, nesses 17 objetivos, erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, água limpa, desenvolvimento da comunidade. Tem vários, são 17 macro-objetivos que são desdobrados em métricas e metas, etc. Um exercício muito interessante é pensar o seguinte: conforme eu atinja objetivos na minha cadeia de suprimentos, como que isso vai ter um impacto positivo em cada um desses objetivos? Então, por exemplo, se eu faço um trabalho de desenvolver novas embalagens e eliminar o plástico, por exemplo, nas minhas embalagens, onde aqui que eu vou estar atendendo a um dos 17 objetivos da ONU? Eu posso dizer, por exemplo, esse número 14 aqui, ó, vida debaixo d'água, vai agradecer bastante, porque a mortandade de peixes com plástico no oceano não vai ser minimizada, né? Se eu estou fazendo um trabalho social com os meus fornecedores para melhorar as condições de vida de toda a cadeia das famílias que estão lá produzindo na beira do rio, no campo, que tinha mão de obra infantil, que a criança trabalhava, eu consegui fazer um projeto para colocar essa criança na escola e eu tive um controle efetivo do meu fornecedor, onde que eu estou contribuindo no objetivo da ONU? Você tem aqui, ó, redução da desigualdade, né? Consumo e produção responsáveis. Então, você começa a fazer o quê? A linkar os seus objetivos com os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que é uma linguagem universal. Em qualquer lugar que você for, que você levar isso, as pessoas rapidamente vão entender. Então, você pode montar um sistema de metas de redução de estoque, redução de perdas, redução da emissão de carbono no transporte, e você faz o link desses resultados que você alcança de otimização, redução, etc., com os 17 objetivos da ONU. Isso está sendo feito em larga escala, tá? As grandes organizações estão estruturando os seus planos de desenvolvimento sustentável dessa forma, seguindo a proposta da Agenda 2030 da ONU. Aqui eu trago para vocês algumas aplicações na prática, né? Das diferentes áreas aí dentro da supply. Na área de supply, né, principalmente no comércio internacional, no comércio exterior, as emissões são responsáveis pela maioria da pegada de carbono. É aquele fornecedor que eu trago de longe, né, podendo ter uma alternativa local, a carga que é transportada por um trajeto muito longo, e buscar fornecedores locais é difícil. Não é uma tarefa fácil, porque envolve desenvolver protocolo, qualificar fornecedor, desenvolver fornecedor, às vezes trabalhar junto num projeto que leva algum tempo, mas é possível e necessário, pela questão financeira e pela questão ambiental. No planejamento, isso é uma situação que ocorre com muita frequência, né? Não somente no nosso território, que é um território muito amplo, né?
mas principalmente nas operações de logística internacional. Com o melhor planejamento da demanda, a gente pode usar o frete marítimo em vez de avião. Né? Então, aquela coisa do comercial está desesperado, eu preciso do produto, eu tenho que trazer agora, atrás de avião, mas com melhor planejamento, com uma melhor acuracidade na previsão de venda, a gente consegue planejar o estoque e trazer de navio. A um custo muito menor e um impacto ambiental também muito menor. É possível fazer. É totalmente possível. Na área de suprimentos, quando você implementa o sourcing responsável com foco em operações éticas, locais de trabalho seguros, salários justos e mitigando a poluição plástica, as empresas têm um impacto muito positivo em comunidades e ambiente, em locais que você nem imagina. O alcance dessas ações, ele às vezes é muito maior do que a gente pensa. E no transporte? No transporte, basicamente, é reduzir significativamente a distância que os seus produtos precisam percorrer. Como é que se faz isso? Revisão de malha logística constante, definição da melhor localização do CD, estudo de onde estão os fornecedores, de onde estão os clientes, postos avançados de estoque. O varejo hoje está trabalhando muito dessa forma, né? Até como uma solução para essa crise da loja física no varejo. As grandes lojas estão sendo transformadas em postos avançados para que o produto chegue mais perto no cliente. E aí isso tem um impacto ambiental muito favorável. Se você pede para o cliente buscar um produto numa loja e você tem um posto avançado de estoque, você gasta muito menos transporte do que fazer a entrega porta a porta. Você vai fazer 20 entregas porta a porta, você deixa de fazer e o cliente vai buscar. O cliente vai ter mais rápido o produto, ele vai ter um nível de serviço melhor, ele vai ter a conveniência de ir buscar o produto perto da sua casa e possivelmente ainda vai comprar alguma coisa mais na loja. Então ainda fomenta a atividade comercial. Aqui a gente tem alguns cases, eu vou passar bem rápido, tá? Para não ser cansativo. Existem fundos de investimento éticos, tá? Onde você pode, todos os bancos têm isso, você pode decidir não investir em atividades que você acredita que são prejudiciais ao ambiente e escolher as causas que você quer apoiar, as empresas que você quer apoiar. Existem fundos de investimento ético. Isso é muito importante para o convencimento, né, da estratégia ambiental. Né? Muitas empresas precisam entender que é uma questão de sobrevivência, não só a preocupação ambiental, mas que elas precisam fazer isso para se manter no mercado e não perder clientes. 66% dos clientes estão dispostos a pagar mais por produtos que têm um impacto social e ambiental positivo. Então, o produto é um pouquinho mais caro, mas eu tenho certeza que existe uma ética por trás disso. Não, eu prefiro pagar um pouco mais caro do que o outro que é ali duvidoso. Essa é uma pesquisa, 66%, é um número significativo, hein, gente? Agora, um caso recente, né? Foi anunciada a fusão dos Ministérios de Agricultura e Meio Ambiente no Brasil. Essa foi uma decisão que teve que recuar, por quê? Porque a perda do Ministério do Meio Ambiente causaria barreiras sanitárias. A gente não conseguiria fazer a exportação. Porque hoje não se permite mais você não ter um país como o Brasil, com essas dimensões, com uma floresta que é a maior floresta do mundo, a percepção de pouco cuidado com a questão ambiental já faria a gente perder negócio. Então, o próprio pessoal da agricultura falou, não pode, não vou conseguir exportar se acabar o Ministério do Meio Ambiente. Então, isso mostra como essa questão é relevante. A gente teve um case positivo da Lego, a Lego, aquela de pecinha de plástico, né? Desenvolveu um material de base biológica e está transformando o produto que é baseado em plástico por um material à base de plantas. Muito legal esse caso. E agora, em outubro, a Coca-Cola, Kellogg's, Nestlé e mais um total de 250 marcas prometem cortar todos os resíduos de plástico de suas operações. Um movimento que a ONU descreve como o esforço mais ambicioso até agora para combater a poluição por plástico. Eles prometem eliminar o plástico de uso único e garantir que as embalagens possam ser recicladas até 2025. Há um compromisso
que a gente tem que acompanhar e cobrar. E fazer acontecer também, porque a gente faz parte disso. Sobre o engajamento de lideranças, que é absolutamente indispensável. Não se constrói uma estratégia dessa envergadura sem um forte engajamento de liderança. Aliás, a liderança é tudo, né, pessoal? Na logística, numa operação, sem bons líderes as coisas não acontecem. O exemplo da liderança é a chave para o sucesso de qualquer tipo de mudança organizacional significativa. Para a integração empresarial das metas de sustentabilidade, aquilo que eu falei para vocês, integrar as metas de sustentabilidade com as metas de crescimento de venda, de margem, integrar tudo, nas quais o valor do negócio pode não ser sempre plenamente entendido por todas as partes da organização. Então, alguém pode chegar e falar, pô, mas peraí, isso aqui não tem nada a ver, pô. Eu vou reduzir plástico, o que isso vai aumentar Isso vai aumentar minha despesa, minha margem não vai melhorar, isso vai aumentar minha venda em quê? Nessa hora, a posição firme dos cargos superiores é importante, para mostrar que o engajamento é firme e não tem volta. É um movimento sem volta. Falando um pouco para vocês, a gente tem a questão permeando tudo isso que foi dito, a gente tem a questão tecnológica, das tecnologias. Hoje a gente tem a inteligência artificial em todos esses processos, permitindo um grau de controle nunca antes imaginado. A gente tem aí até questões polêmicas. A Amazon recentemente criou uma pulseira. Uma pulseirinha. Estou com uma pulseira aqui, ó. Pulseirinha. Igual a essa aqui, que bota no funcionário e você sabe. Aí é até questionamento de invasão de privacidade, né? Aí você tem todo o monitoramento de tempos, movimentos, o que está fazendo, se parou, se foi no banheiro, ficou meia hora no banheiro, tudo, através de uma pulseirinha. Essa é uma questão até que traz consigo uma certa polêmica, mas existe toda a questão da inteligência artificial. Eu estava vendo uma entrevista na Globo essa semana do meu amigo diretor de logística da White Martins, o Marcos Guimarães, e eu estou falando que depois eu vou mostrar para ele que eu falei dele. Né? Mas ele estava falando que ele implementou na White Martins um sistema que o motorista está dirigindo. Ele mexeu no celular, desviou para o lado para mexer no celular, já na torre de controle, já faz um som dentro da cabine, na hora, e já vai um alerta na torre de controle. Se ele começa a dormir, já tem um alerta. Então, são tecnologias fantásticas que a inteligência artificial hoje permite para a gente, em toda a cadeia. E a gente tem a questão da blockchain. A blockchain está vindo aí ainda no Brasil muito embrionária, mas algumas grandes redes, como o Carrefour, como a BRF, elas estão trabalhando na questão da blockchain para rastreabilidade em blocos desde a produção. Então, você tem um registro inviolável desde o momento da produção do produto até a chegada no cliente final. Você tem todas as informações de qual animal foi abatido, ou de qual plantação saiu ali aquela matéria-prima. Então, você tem um grau de rigor de informações notável através da blockchain. Agora, tem um detalhe. A blockchain ela não vai eximir nunca os controles, como, por exemplo, auditorias em fornecedores, controles documentais. É uma ferramenta a mais que nós temos, mas ela não substitui os controles. Porque, veja bem, se você tem na tua blockchain lá, o cara tem uma criação de gado, ele tem que dar uma ração com uma determinada componente, ele vai dar uma ração diferente. Mas ele está dizendo que deu a ração lá à base de planta. Estou dando um exemplo assim, aleatório. Essa mudança da ração que é dada para o animal, que faz toda a diferença na rastreabilidade, na qualidade do produto, a blockchain não vai pegar. Isso é uma fraude do fornecedor. Então, você precisa continuar com o teu processo de qualificação, de controle, de auditorias. É assim que se consegue ter o resultado concreto. Me ocorreu agora uma outra notícia que eu vi também esse mês, da Starbucks. Uma fazenda de café
com o selo mais alto de sustentabilidade da Starbucks, que passou por todos os controles super rigorosos da Starbucks, foi pega com trabalho escravo. Né? No Brasil. No Brasil. Então, assim, isso quer dizer que a Starbucks é negligente? Não. Isso quer dizer que houve alguma falha que tem que ser identificada ali no processo de controle daquele fornecedor. Tem que ser identificada a causa do problema para que não haja reincidência. Porque um fornecedor com mais alto grau de qualificação, ele não pode ter esse tipo de não conformidade. Não é uma não conformidade qualquer, é uma não conformidade grave. Então, mas a gente sabe que não é fácil, é um desafio enorme chegar nesse nível de controle, principalmente empresas do agronegócio, né? Às vezes são locais muito remotos, de difícil acesso, mas é um assunto do qual não se pode fugir. Então, a gente está chegando próximo ao final aí da palestra, e eu quero deixar uma sugestão aqui para vocês. Somos aqui algumas dezenas de pessoas, a gente pode, juntos, causar algum impacto positivo. A minha filha, ela tem 18 anos e ela é vegetariana. E eu admiro muito a determinação dela. Ela até gostaria que ela estivesse aqui. E ela, às vezes, chega em casa, só tem lá a proteína animal, ela vai, faz a comida dela, prepara, e tem 1 ano, mais ou menos, que ela é vegetariana. E eu falo para ela, eu, nessa altura da vida, realmente, eu não vou conseguir. Não consigo, gosto muito de carne, e eu acho que existe uma nova geração, o futuro é vegetariano, sem dúvida. Eu vejo assim, nesse pessoal mais jovem aí. Tem alguém vegetariano aqui? Na sala? Não, aqui não tem ninguém. Aqui não tem ninguém. Mas a gente pode fazer o seguinte, vamos fazer um acordo nosso aqui. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos comer menos animais. Eu tenho feito essa reflexão. Eu não vou deixar de comer a minha proteína animal, mas vamos reduzir. Não precisa ser todo dia. Vamos tentar nos policiar, sabe por quê? Porque isso seria saudável para as pessoas, para o planeta e para 800 milhões de pessoas que dormem com fome todas as noites. A produção pecuária consome muita energia, terra e água e produz muitas emissões. Então, tudo é o equilíbrio na vida. Eu não vou exigir de mim, a essa altura, cortar totalmente, mas vamos diminuir. Dá para diminuir. Se cada um de nós diminuir aí 20% o consumo de proteína animal, a gente já vai estar dando um passo interessante. Então, isso é para vocês pensarem nisso. Acho que dá para fazer, hein, pessoal? Acho que é possível. Eu já estou me organizando. Não comecei ainda, não. Estou me organizando. 2019. Bom, era isso que eu tinha para falar. A gente vai... Aqui tem os meus contatos, tá? Meu e-mail, meu telefone, estou à disposição. Uso bastante o LinkedIn também. Muitos interagem já comigo lá. E a gente pode continuar essa conversa aí. Eu estou acessível aí para tirar qualquer dúvida, não só agora, que a gente vai ter um tempinho aí para interagir, mas depois também. Tá? Então, a mensagem basicamente é essa. A gente traz um tema que é difícil, não é fácil, é um desafio constante, mas é possível evoluir, é possível investir num processo de melhoria contínua, né? E através das pessoas. Né? A gente pensa muito em tecnologia, mas sem a consciência das pessoas a gente não consegue esse resultado. Então agora eu abro aí para vocês, quem quiser fazer um comentário, uma reflexão, lançar um debate, perguntar, estou à disposição aí de vocês. Boa noite, meu nome é Rodrigo. Eu achei interessante o gráfico que passou ali no início, né, dos setores que mais se interessam por sustentabilidade dentro da organização. E achei curioso a questão do setor de finanças estar lá na rabeira, né? Aparecia ali em último lugar no gráfico, na pesquisa. Então mostra um pouco assim no meu entendimento, né, que ainda é visto meio como um passivo financeiro a questão, né,
de investir em sustentabilidade. Eu quero saber o seguinte, dentro da realidade brasileira, em termos de custos, de logística, os problemas que nós temos, uma empresa, digamos assim, de médio porte, que tem um orçamento apertado, é possível ela investir nessa questão da sustentabilidade sem ter um impacto financeiro muito grande? Ou ainda é muito restrito às grandes organizações? Olha, eu acho que é possível. Eu acho que é possível. E aí você pode ter um planejamento onde você vai evoluir gradativamente, né? Adequado à realidade de mercado, de negócio, financeira de cada organização. Mas, por exemplo, plano de comunicação com os colaboradores, né, para mudança de alguns hábitos, isso aí não custa nada fazer. Eu convivo com muitas empresas familiares, né, e realmente existe muito essa percepção de que é difícil fazer, de que isso pode custar. Por exemplo, a empresa do agronegócio. Eu tenho experiência com algumas empresas do agronegócio e o cara fala para mim, porra, mas o meu produto lá no norte, cara, eu sei que tem, a família trabalha também ali, ajuda, isso faz parte, não tem como mudar. Mas assim, é possível você estabelecer um plano com o fornecedor, estabelecer um processo de comunicação, definir metas em conjunto. O que eu quero dizer para você é o seguinte, existem processos que podem ser estabelecidos, processos de ética e de sustentabilidade que não demandam um investimento. Tá? Principalmente considerando a realidade desse tipo de empresa que você falou. Tá? Você falar assim, o Carrefour, a Unilever, a Nestlé, a BRF, eles estão num outro patamar de necessidade. A Unilever precisa controlar o óleo de palma da Indonésia lá, que desmata e que é um problema. É um tamanho, uma escala de problema que exige altos investimentos. Exige uma blockchain, exige um orçamento. Agora, uma empresa de pequeno, médio porte, ela pode implementar objetivos de otimização de estoque. Né? Isso, você reduzindo o estoque, você está reduzindo o consumo de materiais. Né? Uma pegada de transporte, uma revisão de malha logística, isso tudo é perfeitamente possível de ser feito. Né? Um plano de qualificação de fornecedores, porque a gente não pode esquecer que a gente não está olhando só para o ente empresa. A gente está olhando para a nossa capacidade como cliente, como comprador de fornecedores, de influenciar esses fornecedores. Então, eu pergunto para você, se eu estabeleço como critério de escolha de fornecedor as boas práticas ambientais, isso custa alguma coisa? Se eu estabeleço como em condições iguais de preço o fornecedor que tiver as melhores práticas em determinados parâmetros de controle de meio ambiente e da qualidade de trabalho dos seus trabalhadores, isso não vai custar nada. Então, assim, tem muita coisa que dá para fazer. A gente precisa quebrar essas resistências porque o empresário, a primeira reação dele é não priorizar. Só que aí ele precisa entender o seguinte, 65% dos consumidores, e isso só vai aumentar nos tempos de hoje, estão dispostos a mudar para a empresa que se preocupa com isso. Para mim, isso faz uma tremenda diferença. Eu já deixei de comprar de empresas envolvidas com problemas de maus tratos à mão de obra, trabalho escravo, desmatamento, etc. Então, essa é uma tendência irreversível. Então, não é só uma necessidade, eu vou gastar dinheiro. Meu amigo, se você não gastar, tu vai ficar fora do mercado. Então, foi bem essa conversa que eu tive com uma empresa do agronegócio. Eu falei, cara, tu sabia que isso pode acabar com o teu negócio? Tu sabia que se vem um negócio aí de uma criança trabalhando, isso pode acabar com a tua empresa, cara. Isso é muito sério. Isso é gerenciamento de risco. Não se pode correr um risco desse. Boa noite. Meu nome é Thaís. Só para enriquecer aqui a discussão, o colega falou ali da questão do custo, você falou de algumas sugestões. Às vezes essas atitudes pequenas, pelas pequenas, que provavelmente é um baixo custo, e às vezes nem tem, você consegue provar, né, validar aquela ideia de que tem retorno, e aí você valida o investimento.
Então, assim, por exemplo, fazer um convênio com uma cooperativa, porque os estoques geralmente têm muito papelão. Fazer um convênio com uma cooperativa para recolher aquele papelão não vai te gerar um custo, porque você pode negociar com a cooperativa para ir lá buscar, e você já tem um grande impacto, e daí você valida outras ideias. Isso, com certeza. Então, e você pode, é muito comum, né? Você faz um projeto piloto, né? Você pega uma atividade pequena, começa a fazer. Por exemplo, a gente compra vários materiais, a gente compra de um fornecedor externo, a gente importa. Vamos pegar, são quantos SKUs? São 30. Vamos pegar vamos fazer um projetinho aqui. Vamos desenvolver local. Vamos pegar um cara, dependendo, às vezes, embalagem, né? Ou bula, etiqueta, dependendo do segmento, né? Vamos pegar um cara pequeno, vamos desenvolver ele aqui. Vamos começar, porque você tem que gerenciar risco, né? Você não pode simplesmente virar a chave. Vou deixar de comprar, vou comprar de outro. Então, você vai aos poucos. E aí você vai fazendo um piloto de cada uma daquelas iniciativas, você define alguns projetinhos piloto e você vai validando. Funcionou? Mexeu nessa variável, deu certo, reduziu a despesa, teve um impacto positivo do ponto de vista ambiental, social que a gente queria, agora vamos ampliar. Então, eu acho que é isso que você falou muito interessante, de pegar, isolar processos, de ir aos poucos fazendo essa transformação de maneira segura e consistente. Boa noite. Sheila Laborne. Alô? Na verdade, são 3 pontos, né? O primeiro, contribuindo um pouquinho com o que ele falou sobre o pequeno fornecedor, né? Enfim, eu tive uma experiência numa feira orgânica. O produtor fez convidou para conhecer a fazenda. Então, essa, na minha visão, foi uma maneira que ele encontrou para que eu, como cliente final, pudesse constatar e averiguar a procedência do que ele estava vendendo. Teoricamente, né, eu não tenho como ter essa certeza absoluta, apesar de frequentar a feira orgânica. Você estava lá como cliente ou como compradora da empresa? Como cliente. Como cliente, como experiência de cliente. Experiência de cliente. Achei essa iniciativa muito, muito legal, e me trouxe a segurança, né, e a fidelidade, porque eu entendo que eles são realmente um produtor. Eu compro o produto tendo a certeza para mim de que realmente está com a rastreabilidade orgânica. E aí, falando sobre a rastreabilidade, esse também é o compromisso que eu vejo também com muitas outras empresas, também cito o Carrefour como exemplo, porque é muito difícil a gente saber exatamente a procedência desse produto, como é que ele foi feito, né? Os animais, como é que eles foram tratados, a mão de obra utilizada. Então, hoje em dia, por hábito, não eu como a carne, né? Mas pelo menos eu tento entender quais os ingredientes, quais os itens que estão sendo produzidos, aquele item que eu estou comprando, seja ele numa lanchonete, no supermercado, mas eu tenho buscado esse exercício de entendimento sobre o que está sendo usado para aquilo que eu estou consumindo. A terceira eu esqueci. Mas você é uma amostra, logicamente que você, pela tua experiência... Lembrei. Oi, pode falar. Lembrei. A outra, ele comentou sobre a questão de como ele, pequeno, né, uma empresa pequena, possa estar auditando uma grande empresa. Eu tive a experiência de estar dentro de uma multinacional e uma outra multinacional, né, querer auditar, entrar no meu CD para auditar lá o meu local, enfim, as condições. E aquilo, peraí, tu não vai entrar aqui, eu não vou responder nada disso. A primeira reação foi essa. Era um fornecedor. Era um fornecedor. E aí isso subiu para a diretoria para entender exatamente que tipo de informação ele queria e como é que ele queria realmente essa auditoria, para que fosse combinado, organizado,
e aí sim descesse para os CDs para que essa auditoria fosse feita, e foi feita. Então, não é uma preocupação só de pequenas empresas para grande, né? Mas eu entendo também que sejam de multinacionais para multinacionais, e o quão é difícil realmente essas auditorias que não são normais. Quer dizer, assim, com 5 anos eu só tive Principalmente essa auditoria de um fornecedor num cliente. Num cliente. É o processo ao inverso, exatamente. que não é usual. Foi uma Mas que, para mim, faz todo sentido. Sim. Porque se o produto não chega na condição correta, o fabricante vai ser penalizado. Então, é natural que ele queira conhecer ali, né, todo esse contexto. Logicamente, que você, pela tua área de atuação, e você tem um grau de acesso a informações sobre a cadeia de fornecimento que é bastante amplo. A gente tem essa possibilidade, né? E aí a gente, logicamente, tem um grau de atenção acima da média com relação a essas questões de produção e pontos que a gente fica atento no local de consumo, né? Você chega numa área de perecíveis, você já tem um olhar mais clínico para algumas coisas. Mas esse é um movimento que o consumidor, de maneira geral, está fazendo. Logicamente, com as informações que ele tem à disposição. Talvez ele não tenha o grau de informações que você tem, mas ele está procurando fazer a mesma coisa. E cada vez ele está mais consciente. Então, é por isso que, quando a gente fala que a implementação da supply chain é sustentável e ética, ela não é mais uma escolha, né? Ela é uma questão realmente de sobrevivência para as organizações. Então, algumas empresas elas têm essa cultura e elas incorporam mais essa missão, e outras estão fazendo, não por motivos tão nobres, mas porque elas têm que fazer mesmo. Não tem como. Né? Você pegar uma grande empresa do agronegócio e estoura lá um problema no fornecedor da Indonésia, lá, ou aqui no Brasil, né, na Amazônia, um problema de desmatamento, né? Você tem as grandes empresas do segmento de moda, cada vez mais estão sendo muito afetadas por essas ocorrências indesejáveis com fornecedores. E não adianta mais dizer assim, eu não sabia. Amigo, você tem que saber. Você está espremendo o teu fornecedor para ele baixar custo, você está garantindo a tua margem, você tem um CMV baixo, né? No caso do segmento de moda, você às vezes compra o produto e vende com margem no segmento luxo aí de 300%, 400%, e não vem dizer que você não sabia. Você está apertando o fornecedor e está fingindo que não sabe dos problemas que estão sendo criados. E isso não é mais aceitável na sociedade, em todos os segmentos. Né? A gente sabe que os gigantes, eles sufocam muito os fornecedores. E agora essa cultura ela tem que mudar, uma cultura de parceria, uma cultura de desenvolvimento conjunto aí de algo que seja realmente sustentável. Se não atender as pessoas todas que estão envolvidas na cadeia, não vai funcionar. E a sociedade não vai aceitar. Quem mais? Márcia, vamos lá. Falando de uma questão de sobrevivência, né, independente de ser uma grande, né, uma multinacional ou uma pequena, né? Não sei se foi fake news ou não, né, mas há um ano atrás saiu de uma grande empresa de roupa com relação a trabalho escravo. Né? E na escola da minha filha foi feito um mutirão, né, entre as meninas para não entre nesta loja, não vamos comprar nesta loja. Então, assim, é uma conscientização que a nova geração tem muito maior que a minha, né, e as anteriores. E é uma questão de sobrevivência, porque o pequeno ou o grande, se não se atentar a isso, o consumidor vai migrar, vai sair, e é feito exatamente, motim no bom sentido, assim, não vamos comprar. E isso é cada vez mais urgente, essa mudança. Né? Com certeza. As empresas têm que se conscientizar disso rapidamente. E não agir passivamente, reativamente. Né? É a questão da organização ela se estruturar em todas as áreas. A gente viu junto aqui hoje que realmente não é possível alcançar resultados sem endereçar muito bem a questão da logística de suprimentos. Estamos falando aí de 70%, 80% da sustentabilidade das organizações está nessas áreas. E
e as organizações elas têm que prestar contas para a sociedade voluntariamente, proativamente, do que elas estão fazendo, né? E não ficar reagindo a situações adversas que acontecem. Porque muitas vezes é preciso ter a honestidade, a transparência de dizer que, olha, eu estou procurando fazer minha parte, né? Mas eu tenho um desafio grande pela frente. Né? Não é algo fácil de ser feito e nem de ser transformado num espaço curto de tempo. É por isso que é muito importante você ter os indicadores e os objetivos ao longo do tempo. E aí não adianta você dizer que vai eliminar o plástico em 2019. Não, mas o que você vai fazer em 2019? Qual é a redução que você vai atingir? Quais são as ações que estão em andamento na área de pesquisa e desenvolvimento, que a gente sabe que é uma área que leva, às vezes, alguns anos para trazer o resultado esperado, para que lá, daqui a 5 anos, você consiga cumprir o acordado com a ONU, de 2025, eliminar o plástico. Se não começar agora, em 2025 não vai estar. Então, você ter esses objetivos mais críticos, posicionados muito bem em relação à melhoria contínua ao longo do tempo, né? E não ter objetivos que não sejam realistas e nem atingíveis. Eu lembrei agora de um exemplo. Eu, como frequentadora de feiras orgânicas, né? Eu trabalhava numa multinacional e não entendia a escolha exatamente de um fornecedor para poder fornecer produto orgânico do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro. E eu sabia que a minha feira, por exemplo, ela vem de Petrópolis, que é aqui, né? E eu perguntava isso internamente, eu provoquei muito isso, dizendo o seguinte: vocês não querem o frescor, e eu estou falando de uma multinacional, vocês não querem o frescor, isso em mesa de reunião, vocês não querem o lead time reduzido, a rapidez, não querem fidelizar? Como que a gente vai conseguir isso com essa escolha desse fornecedor, falando aí do gás carbônico, falando de uma série de outros problemas? E aí, internamente, eles acabaram fazendo algumas mudanças, né? Mas assim, não é fácil, não é fácil, não. Não é rápido. É muito moroso, né? Acho que é muito burocrático. E eu não consigo entender isso. Eu tento, mas ao mesmo tempo que eu vejo uma velocidade, eu vejo também uma morosidade por um outro lado que eu não consigo, não faz sentido para mim. E lembrando que a gente falou aqui na palestra que 30% da produção vai para o lixo, né? E a gente falou também que na França é proibido jogar no lixo as perdas, né? Elas são obrigatoriamente doadas por lei. E no Brasil a gente está atrasado em relação a isso. Lembrei de uma outra coisa também, que é um tema interessante que tem surgido, que são os itens colhidos, né, legumes, com formatos, né, indesejados, e que são descartados simplesmente porque não tem o padrão estético que se espera. Então o cara, quando colhe lá a batata, a cebola, o chuchu, o tomate, o produto está fora do padrão de formato, eu vou jogar fora por causa disso. Mas é um produto em perfeita condição de consumo. E aí agora os grandes varejistas estão, acho que ainda timidamente, né, mas estão se articulando para receber esses produtos e colocar à venda a preço abaixo de custo, para que não haja essa perda, que é uma calamidade realmente, é inaceitável. Você jogar fora porque está fora do formato o produto. Aí me ocorreu esse insight interessante também. Tem muita coisa, né? A gente vai lembrando, é um caminho longo aí que a gente tem pela frente. Então, obrigado, pessoal, boa noite. Espero que tenha trazido alguns insights interessantes aí sobre esse assunto. Agradeço aí por vocês terem vindo e até o próximo evento aí da Comissão de Logística do CRA.